Acho que todo, não. Só tinha visto esse Light na minha vida, agora eu vi esse Light. Ó, tinha um enorme, tinha 2 enormes. Ou aquele outro é maior ainda, né? Elas falaram, ficaram impressionadas com esse aqui. É? Tinha um outro que era Mega Blaster Power. Assim. Uau! Tinha 2, né? Contei essa altura aí. Vou pegar só mais uma cadeirinha pra mim. Ó, tem muitas cadeiras aqui também, gente. Pra cá, tem mais. Né? Vocês têm pra todo mundo. Pra sair, né? Pode sentar na rede também, se vocês quiserem. Isso aí de gostosa. Acho que tá bom, aqui eu tá. Tá bom? Ah, tá. Então tá. Então, primeiro, tipo, a gente vai começar vocês contando a história do Muda, assim, desde o começo, basicamente. Como é que foi criar, quem criou, como é que surgiu a ideia, sabe? E aí a gente vai conversando, vai fazendo leitura. Tipo, como é que você conheceu a Ana, como que a Ana conheceu você, se tem mais gente envolvida. Você vai ter que falar bastante. Não, aí essa parte você que fala. O teu pitch, não. Nossa, gente. Em que ano que foi? Você lembra? Sim, claro. 2021. Ah, recente. É, recente. Já no início da pandemia. Já estamos gravando? Já. Tá, Ih, beleza. tô Então boa, pode ia. começar de novo, né? Só pra gente dar uns copos. É, você acha? Nem sei se vai adiantar muita coisa. Ah, mas é estética. Quer recomeçar aí? Não, porque só foi a minha fala, não tem, a gente corta depois. Sobre o começo mesmo, assim. Como, tipo, aqui vocês pegaram esse espaço, qual foi o primeiro espaço? Sei que vocês têm 2 ou 3 lugares, né? Eu não tava no projeto, eu não sei muito bem como é que funciona. Tá bom. Eu vou falar algumas coisas, eu acho. Vai complementando um com o outro, não tem problema. O Instituto Muda é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 2021, logo enquanto ideia, logo ali no início da pandemia, num movimento acho que de releitura do mundo, um momento, né, que acho que fomos todos de alguma forma convidados a repensar, né, a ter um certo isolamento e repensar nossas posições. E a partir desse movimento de autoanálise, também de análise, né, da realidade que nos cerca, nos sensibilizar com algumas questões que pareciam ser importantes, né? Acho que o nascedouro disso é quase que filosófico, é bastante profundo, né? O Instituto ele tem diretrizes que orientam as ações no mundo, né? A forma com que a gente se porta no mundo são convites para que a gente reavalie o impacto das nossas ações. E essas diretrizes, elas são bastante abrangentes, né? Elas começam com o tema da soberania alimentar, pensando para além da segurança alimentar, que é um tema tão importante no mundo hoje, mas com recortes muito específicos que a gente pode fazer do contexto brasileiro, né? 33 milhões de brasileiros hoje, né? Esse é um inquérito feito, um relatório feito no final do ano passado, né? 33 milhões de brasileiros que não garantem as 3 refeições por dia, né? Em situação de segurança alimentar grave. Ao passo que a gente tem um país que produz alimento para 1,6 bilhões de seres vivos, muito voltado para o modelo de monocultura, muito voltado, né, para esse agro com agrotóxico, né? A gente teve nesse mesmo período, enquanto o Instituto se funda, mais de 1.300 rótulos homologados no governo Bolsonaro para o uso de pesticidas, né? E aí o pensar do acesso ao alimento já desde a sua produção, dos seus produtores, né? Os processos de cuidado com a terra e com a natureza. E isso cada vez mais foi aparecendo, né? Já era uma preocupação já no nascedor do Instituto, mas cada vez mais aparecendo com, eu diria, consciências bem profundas de como lidar com a vida, com a natureza, com
o meio ambiente, né, uma palavra que a gente usa bastante. Então, a soberania alimentar, a saúde, a educação, o apoio a populações vulnerabilizadas, esse olhar sensível para um processo de exclusão, né, social, a sustentabilidade e a valorização da arte e a cultura. Essas são as 6 diretrizes que fundam o Instituto, que são convites, como eu disse, para que a gente avalie o impacto das nossas ações no mundo e o alinhamento a essas visões, a esses pilares. Então, bem, ao mesmo tempo que a gente ia fundando um pouco dessa filosofia, a gente atuava na prática, né? Não é sobre um movimento intelectual de jeito nenhum, é sobre uma responsabilidade com a vida, com a matéria, com toda essa diversidade que nos cerca, nos funda, né? Da qual a gente é força originária e que de alguma forma, aí eu vou usar na nossa espécie, né? Coloca em risco não só a vida dessas outras espécies, mas a partir disso a nossa própria vida também, né? Então, é sobre ação prática e nesse período o Instituto se sensibilizou com muitas comunidades, a população em situação de rua de Florianópolis foi um dos primeiros lugares que a gente atuou. A gente chegou a estar conectado numa rede que servia 8.000 refeições por mês, 4.000 cafés da manhã. A gente produzia diretamente mais de 2.000 refeições, os 4.000 cafés da manhã. Então o Instituto teve ali em dezembro de 21, quase 20 pessoas, mais de 20 pessoas no quadro, de várias origens e caminhos e formações distintas, engenheiro agrônomo, arte educadores, pedagogos, né, letras, das ciências gerenciais, muitas consultorias também apoiaram o processo de formação do Instituto, né? A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, nos assessora até hoje na nossa questão financeira. O Espaldo Sertori, um escritório de advogado de São Paulo, presta nossa assessoria jurídica. A LUNAC, toda a dimensão operacional das ações que nós fizemos e planejamos fazer. Então tem um grupo, né? Eu comecei a falar de alguns amigos, né, e parceiros. Com certeza são mais de 10, né, consultorias que apoiaram esse movimento. E, bem, não é fácil, né? A gente está falando, né, de áreas de muita exclusão, né, de muita injustiça, eu diria. Fruto de um processo mesmo. E acho que a rua foi um dos primeiros passos. A gente logo começou a confluir com alguns territórios indígenas. Tivemos a chance de estar num assentamento do MST ao oeste, né? Araquari, em Araquari, norte do estado, né? Norte. Sim, em Araquari, onde mais de 12 aldeias guaranis convivem, né? Estão estabelecidas no entorno desse assentamento. É um assentamento agroecológico, então, onde a gente pode ver na prática um pouco desse cuidado com a terra, com a produção, né, e novas formas, né, de ter acesso a alimento, de ter acesso a alimento, eu diria lato sensu alimento, né? Alimento físico, alimento, né, para as relações sociais, alimento para o imaterial também. E esse território se tornou muito importante também para o Instituto. Agora, no mês de abril, quer falar um pouco do Cores da Terra? Você estava numa linha assim. Mas entrando, né? Bem, os territórios indígenas, a gente teve a chance também de atuar em apoio Mas isso antes de ter o parque, antes de ter tudo isso aqui em Floripa? Sim, o parque, logo quando o Instituto se funda, a gente percebeu que a gente precisava de uma fonte de recursos para poder financiar o tamanho dessa ambição, né? Algum lugar que a gente pudesse praticar o que a gente estava filosoficamente pensando, como materializar mesmo, né? E um espaço que pudesse ser fonte de receitas para as causas socioambientais que a gente queria defender.
Eu passei mais de um ano procurando ter espaços aqui em Florianópolis quando eu mudei, assessorado também por essas consultorias. E ao final desse período, mais ou menos, a gente encontra esse lugar, né, no Ribeirão da Ilha, no extremo sul de Florianópolis. Uma área com cachoeira, tirolesa, uma vista linda, 96 mil metros quadrados. Uma área grande o suficiente para a gente agroflorestar, bioconstruir, usar uma lógica de ocupação do solo, usando princípios permaculturais, né? Sobre o exercício de novas formas de coabitar com a vida existente, né? E então achamos esse lugar, achamos uma pessoa também muito especial, né? Que é o proprietário desse terreno, que também é parceiro do Instituto, o Thiago Schmidt, uma pessoa muito sensível, que está com a gente ao longo de toda essa jornada. E nesses 2 anos, então foi mais ou menos um ano para encontrar o lugar, e tem mais ou menos 2 anos que a gente faz intervenções lá. Intervenções, como diz, cuidado com a terra, de bioconstrução, preparando um espaço para ser esse espaço gerador de receitas, né? Hoje a gente tem uma tirolesa, uma área de esportes de aventura no parque, ainda, né, em fase final de reforma para abertura agora de algumas infraestruturas. Tem umas hospedagens, né, 10 iurtes, um espaço bem bonito, e um restaurante com atendimento, né, com essa ideia também de praticar uma alimentação sustentável, né, que tem esse cuidado. Então, o parque ele é isso. Ele foi por muito tempo o nosso local de trabalho também, né? A gente se deslocava para lá diariamente, todos os dias, toda a equipe, 15 pessoas, na época mais ou menos. E a gente foi percebendo a necessidade de ter um lugar mais central, né, como sede administrativa, para permitir as reuniões, uma infraestrutura um pouco melhor, né, porque o parque ainda é realmente muito cru, né, assim, do ponto de vista de tecnologia, né, a gente ainda estava na fase de construção. Então aí é a história dessa sede. Tem 1 ano que a gente está aqui também. Mas o parque ele é simultâneo, assim, eu diria que as coisas foram acontecendo em paralelo, né? À medida que a gente ia fazendo as operações, claro que a nossa relação com o que hoje é o parque é muito diferente. Como o Rodrigo falou, a gente trabalhava ali, então todos os dias a gente ia para lá, essa equipe de 20 pessoas, a gente conversava, fazia reuniões, dividia em grupos, para projetar as ações aqui no centro, nos territórios com os quais a gente confluiu e conflui ainda, né? De uma outra maneira agora com operação reduzida, mas o espaço que hoje é o parque, na época terreno ainda, a gente chamava de terreno, ele nunca se abriu para gerar receitas para o Instituto Muda, né? Isso é uma parte, essa é uma fase do processo que começa agora, e um pouco do trabalho de vocês também, para a gente já começar redondo e acho que todas as ações que a gente fez, de certa forma, estavam conectadas com o parque, mas, enfim, acho que é isso, na real. Já terminei de falar, de volta. Um dia chegamos. Eu acho que é uma linha do tempo que tem prática, tinha ações de cunho intelectual acontecendo, muitos projetos, uma equipe muito técnica, vamos dizer, da área das ciências ambientais, arquitetura e engenharia, finanças, operação, tinha várias consultorias, então isso era sobre fundar o parque, fundar o instituto também. Você era um apoio grande no começo, então? Isso era uma frente, tinha uma segunda frente que era da construção dessa concepção mesmo, intelectual, diria, aí não de projetos, do instituto mesmo, enquanto entidade, né? Sua governança, seus conselhos, seus apoiadores, é uma estrutura sofisticada, né? E em uma outra frente as operações em 7 territórios com mais de 10 projetos. Então, Café da Manhã na Praça, o apoio às mulheres, um projeto de empoderamento feminino na Palhoça do Brejaru, a Revolução dos Baldinhos na Chico Mendes, que é um projeto, né, ambiental, é um projeto, eu diria, quase parecido com o nosso em muitos aspectos, né, assim, porque ele lida com muitas causas, né, digo, nessa pluralidade de causas que o projeto toca, né? Claro que, né? Sim,
Então, e o assentamento, e tivemos a chance de confluir em algumas ações de agroecologia na ilha, o Tissac, as hortas orgânicas, o Morro dos Cavalos, o Quilombo Vidal Martins. Então, sempre que a gente podia, a gente estava levando essa estrutura, essa força, essa vontade para poder apoiar as vontades dos territórios. Sim, mas eu discordo um pouco quando você fala que o movimento não é intelectual de jeito nenhum. Eu acho que ele precisa ser, e ele se propõe a ser intelectual também, no sentido de que também existe muita técnica das ciências humanas e isso é muito necessário para o que a gente está se propondo a fazer, que é um compromisso com a vida, que vem a partir de uma constatação que também não está muito difícil de perceber, que a gente está se terminando diante de um processo histórico aí da nossa espécie à sua maneira, né? Então, a existência das populações vulnerabilizadas, o processo de marginalização, essa condição periférica que a gente ainda reproduz enquanto sociedade, a gente precisa considerar isso assim como condição inicial para pensar nossas ações, para pensar a existência do Instituto. E, para além da nossa espécie também, as outras formas de extermínio, as outras formas de aniquilação da vida e da pluralidade. E, de uma certa forma, é a partir desse olhar, sabe? Mas é isso, é um balanço mesmo, eu acho. Não é menos importante, eu diria, para o Instituto. É não só intelectual, né? Mas com certeza intelectual também. Também. Sim. E o que os levaram a conhecer a Ação Júnior em si? Quais foram as soluções que vocês estavam procurando? Qual foi o nesse meio processo, assim, como que vocês pegaram, vou precisar de uma ajuda, não vou, nesse sentido, como depois, assim, se vocês quiserem comentar como surgiu esse primeiro contato, né? Sim. Bem, eu já tenho 37 anos. Eu sou jovem ainda, com certeza, mas sou de talvez 2 gerações mais velhas do que as de vocês, provavelmente, né? 2 ou... sei lá. 1,5. E eu sei que eu herdei um mundo, né? Numa determinada condição dos meus pais, né? Da minha ancestralidade, e sei que o mundo que vocês herdaram hoje é um mundo muito diferente do que eu herdei. E eu olho para essas condições dos meus antepassados até chegar no hoje e vejo um processo de degradação muito acelerado, né? Quando a gente observa os tempos de formação da vida, a gente, né? Isso é sobre ciência, sobre intelectualidade, né? Tem 4,5 bilhões de anos que a vida está se formando aqui, né? O petróleo, essa energia que fundou a economia fóssil, transformou o mundo nos últimos 200 anos, ele se formou em processos de mortandade em massa da vida na Terra e acumulação nas bacias há 400 milhões de anos, mais ou menos. As bacias de petróleo mais novas têm 90 milhões de anos, né? Esse petróleo que a gente extraiu para transformar brutalmente, né, a superfície da Terra. A gente tirou ali os trilhões de toneladas de carbono armazenadas no solo e jogamos no ar, né? Isso tem, de fato, né, criamos plástico, um indestrutível para usar como descartável. O primeiro plástico produzido ainda não foi decomposto, né, naturalmente. A gente só tem estimativas de tempo de duração do plástico. Quando a gente pensa nisso, né, quanto que o tempo inteiro a gente está usando shampoo, tudo é plástico. Tudo é plástico, todas as embalagens são plástico. Até um alimento, um milho embalado. E então são algumas decisões, né, que são muito recentes mesmo, mas quando a gente olha esse olhar sobre a vida que eu digo, a vida manifesta, essas 8 milhões de espécies que estavam por aqui, né? E que hoje enfrentam um processo de 100 a 1000 vezes, aí depende de que fonte da ciência a gente está falando, 100 a 1000 vezes mais acelerado de extinção do que seria caso a gente não tivesse aquecido esse 1 grau na atmosfera e mudado brutalmente essas condições, né? Então é sobre uma responsabilidade mesmo, assim, da nossa espécie, né? Em perceber e agir, né?
perceber e agir para tornar um futuro possível. E eu queria muito ter a juventude perto. Essa turma que ainda está, né, assim, iniciando uma vida acadêmica, né, que ainda tem os sonhos muito vivos dentro, né, que está recebendo de alguma forma da minha geração um planeta pior do que eu também recebi da outra geração. Então é um pouco sobre esse compromisso e sobre acreditar nessa energia vital, nessa vontade, que eu acho que eu consegui perceber em vários dos olhares das pessoas da ação, né? Uma turma animada. Eu acho que o Instituto precisava também, nesse espaço do tempo, né? Depois de um processo muito sério, com muitas pautas muito difíceis, né? Tanto técnicas quanto nos territórios, enfrentar algumas realidades de uma energia da juventude e dessa transformação, né? Que eu acho que é necessário. Mas antes disso, você já conhecia, tipo, o movimento, que a gente chama de Movimento Empresa Júnior, né? Tem no Brasil inteiro, e aí a gente rege pela Brasil Júnior, a Brasil Júnior rege as federações, a nossa é a FEGESC, que é aqui de Santa Catarina, e aí tem os núcleos, que se cuidam das regiões, né? Tipo, o núcleo Floripa, o núcleo da região, outra região ali aqui de Santa Catarina. Tipo, vocês já tinham uma noção do que era esse movimento? Como é que vocês souberam que existiam, né? Tipo, jovens que prestavam consultoria, vamos dizer. Olha, da minha parte, acho que a resposta é diferente. Sei que a resposta é diferente. Eu venho de uma área das humanas, eu venho da UFSC também, na mesma universidade de vocês, da Ação. Mas no curso de letras você não tem empresa júnior, no CCE tem pouquíssimas, né? Eu acho que você tem um de design, eu não sei como é que tá agora, porque faz tempo que eu saí de lá. Mas conhecia por estar dentro do ambiente universitário. Então, nunca foi a minha realidade, nunca foi uma oportunidade para mim, enquanto graduanda na época, né? Meu curso não oferecia esse tipo de coisa, de serviços e sei lá. Era um outro movimento vigorante, assim, na minha época de graduação. Mas sempre vi nisso uma potência, eu acho que, não sei, eu queria sempre saber mais, assim, mas isso foi passando e acho que o contato com a ação em específico foi... A gente estava no parque um dia e com uns amigos, recebendo uns amigos e falando sobre a nossa necessidade, né, de ter um plano de comunicação que funcionasse e fosse... A gente precisava de uma robustez nesse plano de comunicação, precisava ser muito sério, a gente estava com a equipe reduzida e não foi só isso, né? Não se restringiu a isso, o escopo da nossa parceria, ainda bem, felizmente. A gente entendeu também como uma necessidade do Instituto, uma atenção especial para a parte da governança, num esquema de transição de curto, médio e longo prazo. E bem, de novo, com a equipe muito reduzida, seria difícil, a gente não estava dando conta de dar atenção para isso, e é uma pauta super estratégica, ela é necessária no contexto do Instituto. Então, na primeira reunião que a gente fez, assim, com a ação, a gente colocou, olha, precisa disso, vocês fazem? Sim. E aí, começou aí. Quem que apresentou para vocês? Eu acho que eu sei que foi atrás, não foi? Eu pesquisei, eu não conhecia nenhuma, assim, sabia que existiam empresas juniores, mas não conhecia nenhuma. Aí entrei no site da UFSC, que é meu mundinho também, minha casa, e fui atrás, fui vendo, e a ação apareceu em primeiro, porque é a mais antiga, né? Aí fui atrás, entendi que é a mais antiga, e já tem uma história. Aí fui vendo, aí acho que pelo site mesmo, dava pra você marcar uma primeira consulta, uma primeira conversa. Aí marquei, assim, acho que eu nem tinha comentado com o Rodrigo, assim, comentei bem em cima, ô Rodrigo, fazer a conversa de diamante. Foi a Ana que trouxe essa ideia, que estruturou essa ideia enquanto uma ação, né, e daí virou um projeto, né, com a gente, com algumas frentes, como a Ana disse. Eu atuei em empresa júnior, né, também sou administrador, então
Isso tem tempo, hein, gente? Nossa, eu vou falar pra não ficar feio. Eu formei, se eu não me engano, em 2007, 2008, no curso de administração, então entre 2004 e 2008. Eu tive algumas presenças na empresa júnior do curso de administração da PUC Minas, de Belo Horizonte, que é de onde eu vim. Então eu já conhecia um pouco da dinâmica, né? E eu sempre vi o valor que a empresa júnior pode gerar, né? Eu digo, é muito importante encontrar a equipe certa sempre, né? Mas isso é em qualquer instituição, né? Quando o trabalho de consultoria, ele é intelectual, ele é pessoal, né? E ainda que a organização tenha processos que ajudem e apoiem o processo da prestação de serviço, uniformize, é sempre tem um ser humano ali criando, né? Concebendo, estudando, né? E essa relação de custo-benefício, eu diria, de troca, né? Entre entidades, onde o estudante aprende, a entidade traz esse conhecimento para dentro. O custo não é um custo de uma consultoria que já vem com isso pronto, com profissionais prontos. Então você tem uma relação de custo-benefício mesmo muito útil, assim. E eu digo em termos financeiros, como também em termos de troca, né? Em termos de crescimento social, né? Sobre um olhar que transcende a própria entidade, né? Sobre fomentar também um ecossistema, né? Porque a universidade precisa sair de dentro das barreiras da universidade e ir para dentro dos lugares onde, né, o conhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto também que eu estava pensando em comentar, que esse custo-benefício, principalmente benefício, a gente está falando de mão de obra, é muito mais um ganho social, porque, e aí eu acho que é parte desse movimento, dessa filosofia, desse processo intelectual do Instituto, né? Aproximar as universidades, a educação pública. Acho que é fundamental a gente ter essa pesquisa, esse contato com o ambiente universitário. Eu acho ele muito profícuo e eu acho que a formação, existe uma abertura para esse processo de formação, né? Posso estar errada, mas me parece que estudantes que estão em empresas juniores também têm um pouco desse valor, né? De o processo de aprendizado ele é explícito. Não é que uma pessoa em uma trajetória de consultoria já consolidada, depois de 20 anos, não aprenda, mas às vezes isso fica subestimado, eu diria, assim, né? Quanto mais velho você fica, quanto mais experiência você adquire, é um outro tipo de aprendizado. Isso. Pode ir, se tiver alguma coisa, pode ir daí. Não, respondendo tudo praticamente. Vou fazer uma pergunta de vocês. Pode seguir aí, se tiver, pode mandar. É que eu não dois conjuntos de perguntas. Mas eu queria saber, assim, durante todo esse processo de consultoria, teve algum momento crucial? Algum momento assim que se destaca? Teve. Alguns momentos se destacam. Mas vou falar o primeiro, que eu sempre lembro dele, assim, não sei, eu até falei acho que terminou a reunião, eu comentei com o Rodrigo que me impressionou muito algo da gestão, assim, de vocês, de uma passada de bastão. Acho que foi no final de ciclo, assim, no fim do ano, se eu não me engano, porque, assim, como a nossa parceria, o nosso projeto era muito grande, era muito múltiplo, tinha duas equipes, em alguns momentos 2 gerentes, e isso tinha uma rotatividade, eu sei que faz parte também do funcionamento da ação, né? Então vocês têm os trainees, aí algumas coisas vão mudando, mas em momento nenhum isso me deixou desconfortável. Tipo assim, eu não sei com quem falar, mudou tudo, eu não entendi nada, que era uma chance, porque são muitas pessoas, então eu acho que isso é muito bem sucedido, assim, em relação, sei lá, a maneira como vocês implementaram isso pra mim é muito um exemplo de algo transitório, e acho que desde o começo, por exemplo, eu senti muita confiança nas pessoas com quem eu conversava, eu fui conhecendo aos poucos, eu tive conversas individuais com cada uma dessas pessoas, e acho que isso me ajudou. E aí toda vez que eu ia confirmar, que eu ia, sei lá, será que é com essa pessoa mesmo que eu falo?
eu ficava bem feliz, bem satisfeita, porque a pessoa continuava aberta. E acho que esse processo de aproximação mesmo, assim, de interesse, sabe? Ele foi muito, muito legal. Então, quando trocou, assim, eu vi que o interesse se mantinha. E mesmo sabendo que eu tava falando agora com outra pessoa, numa posição diferente, né? Isso, não sei, fiquei bem satisfeita com isso, sabe? Eu lembro no começo o projeto foi vendido pela Thalia, até ela veio aqui junto, né? Aham. Visitar vocês. Ela comentou assim, demais quando ela veio aqui, ela adorou, enfim. Ela é muito querida. Hoje ela não tá mais na empresa, né? Ela já saiu, ela virou gerente, enfim. Uhum. E aí depois o projeto era gerenciado pela Marina também, né? Aham. Marina, outra também, aí ela consultora, ela virou gerente, aí agora saiu também. Uhum. E agora, aí o José, que era como trainee do projeto, né? Aham. Aí ele virou consultor e hoje foi gerente de vocês, né? Sim. E hoje Então- está em nosso coração. Sim, então, tipo, a nossa ideia é do acompanhamento. A mesma pessoa que entrou como trainee, ela Uhum. pode ter essa evolução do projeto, né? Sim. Como ela pode virar o gerente do projeto para trazer esse conhecimento também para as pessoas que ainda vão entrar, né? Uhum. Então, isso eu não sei se chegaram a pegar a nova leva de trainees que entraram agora, mas essa é a ideia, né? Que as mesmas pessoas estejam assim, seguindo esse caminho de aprendizado mesmo. Legal. Eu acho que a gente chegou a pegar até, infelizmente, por pouco tempo. Então, essa nova leva, a gente conversou pouco. A Luísa, eu acho que se destacou, porque eu não tinha falado com ela e na última reunião ela fez uma entrega, ela explicou uma entrega e eu fiquei bem impressionada, assim, né? Com quão alinhada ela tava. A gente não tinha conversado ainda, óbvio. O Max também. E aí tinha mais gente que entrou depois ainda, isso não lembro não. Mas assim, perfeito. Legal. E aí, quer falar alguma coisa? A Tipo, Fran em faz relação ao tudo. serviço. Tipo, qual que era a intenção de vocês com o serviço? Tipo, eu tenho esse problema, é esse que eu quero resolver, vamos dizer, né? Uhum. Bem, a gente tinha problemas de duas ordens, né? Então o escopo se dividiu, eu diria, numa dimensão mais interna, de estrutura organizacional, gestão de recursos humanos, dentre outras dimensões de cunho administrativo. Bem, o que estava claro para nós e continua claro ainda que você tenha a casa toda linda e organizada, tudo funcionando, né, como deve ser, se a gente não tivesse uma comunicação efetiva, não conseguisse dialogar com o nosso público, a gente não tem um caminho tão fácil, né? O Parque Muda é a fonte geradora de receita, mas a gente ainda depende da colaboração, da contribuição de uma série de pessoas que querem se associar às causas que a gente defende, né? Então, essa é o principal ponto, eu diria, a parte comercial. Eu diria, né, a gente teve um projeto, teve um serviço, mas a relação não acabou, né? E a gente continua a colher um pouco desses frutos e plantar um pouco dessas sementes para que a gente siga colhendo frutos nessa relação com vocês, né? Então acho que o momento de hoje é um desses símbolos também, que nos ajuda a comunicar a existência do Instituto, que ajuda a gente a dizer também o quanto que foi legal estar com a ação. E eu diria que essa para mim, essa é a principal razão. Esse apoio e presença para ajudar a gente a se comunicar e a colher os frutos dessa comunicação, trazendo mais pessoas para lutar junto da gente nas causas que importam para nós. Eu acho que é por aí também, a palavra maldita agora, mas é o engajamento. Eu sinto um engajamento que para nós era necessário e que foi muito bem atendido, assim, pela ação, né? É isso que eu ia perguntar, tipo, uma expectativa de quando vocês iniciaram o projeto e agora quando ele já está finalizado. Claro, algumas coisas ainda precisam implementar, né? Algumas coisas estão nesse processo, né? Mas por essa expectativa, assim. Muita coisa precisa implementar ainda, isso é claro, né? Por exemplo, a parte de recursos humanos tem um organograma lá, uma série de cargos e funções, e a gente avançou em planos de trabalho, em descrição de perfis,
Ótimo, a gente sabe que precisa de um administrativo financeiro, mas a gente só pode contratar um quando a gente tiver recurso perene para poder ter uma pessoa no quadro. Então é um pouco dessa luta, né? O plano de marketing tem lá 10 ações de marketing, tem um outdoor no aeroporto. Eu acho que isso daqui a 6 anos, talvez. Então são coisas que são valiosas, mas enquadradas no espaço-tempo, né? É o desafio do Instituto, no sentido, né? Então, as etapas do projeto, você consegue lembrar? Tipo, quais foram as etapas certinhas? Seleção comercial, marketing? Do projeto do parque, sim. Aí teve a estrutura organizacional do Instituto mesmo, né? Sim. Acho que Teve a pesquisa bem. 2 semanas antes, assim, e aí foi simultâneo. Essa estrutura organizacional, a parte de governança, ela acabou mais rápido, e aí a equipe do projeto se vinculou à outra entrega porque ela era mais abrangente. E aí eu acho que começa assim, começa com os questionários, o formulário. A pesquisa de mercado? Isso, é isso. Formulário. A pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, definição de público-alvo, criação das personas, e por último o desenho do plano de marketing mesmo, né? As ações de marketing. Essas foram 2 entregas, né? A estruturação comercial e o marketing estratégico. E das ações que foram implementadas até agora, quais foram? Teve algumas? Acho que, bom, como eu falei, né, a gente estava numa equipe reduzida e foi o momento em que a gente chamou a ação, e hoje a gente expande conforme o organograma pensado. Então essa estrutura que o Rodrigo estava falando, a descrição dos perfis, os planos de trabalho, as prioridades, eu acredito que a gente já implementa de acordo com a entrega da ação júnior. Então foi bem importante esse parâmetro, sabe, para a gente saber o que priorizar. Esse primeiro esforço, né, para a gente olhar internamente, avaliar o que faz sentido ou não, foi muito valioso. E em relação ao parque, eu diria que a gente já colhe frutos, por exemplo, na pesquisa de mercado lá no formulário do Google Docs. A gente tem 400 respondentes, tem os e-mails dessas pessoas, e isso vira uma base para o e-mail marketing. Então, isso aí é quase que uma consequência indireta, né? Um resultado indireto, mas que também é importante para nós no sentido de publicidade, no sentido de marketing também, de novo, usar essa palavra. Que mais? Eu acredito que também uma coisa que nos ajuda nessa parte de implementação é o próprio engajamento das pessoas da ação, inclusive as que não fizeram parte do projeto, assim. O Instagram do parque hoje, ele tem 100 pessoas, a gente ainda não tem tráfego pago, a gente está indo bem aos poucos, né? Com essa parte também, com orientação do material da ação. Usei ontem, inclusive, essa entrega, a última. Mas tem uma boa parte dos seguidores do Instagram do parque que eu vejo que são da Ação Júnior. Isso também é muito bom para nós, no sentido de entender um pouco mais do nosso público, que já estava previsto por vocês, para ser mesmo desse recorte interseccional, assim, eu diria, mas que só comprova. Acho que a identidade visual, a criação do plano de comunicação do parque, né, que ainda que feito em parceria com uma empresa que a Ação Júnior trouxe também para apoiar a execução do escopo, né, rendeu seus frutos, né. Foi um escopo que deu bastante. A gente teve os desafios da execução ali no final do ano. Esses desafios já estão todos, né, debatidos com toda a equipe também e tanto do Inventório quanto da ação. Mas a gente consegue ver os resultados, né, que a gente conseguiu nessa comunicação, né? Acho que isso é um grande trunfo. Então, logo o parque começa suas operações, né, os resultados desse trabalho vão ficar ainda mais explícitos, né, porque é sobre o desenho do pacote de produtos e serviços, da comunicação externa. Então, isso está em curso, né? E não sei se
mais algum ponto para comentar? Basicamente eram isso, os resultados que sentiram, os efeitos que os projetos entregues pela ação causaram, mas basicamente foi principalmente na parte de comunicação, né, do plano de marketing estratégico e na estrutura organizacional que se observa agora. A longo prazo ainda vão ter outros efeitos. Eu acho. Exatamente. O que para mim é óbvio, né? Nos falta recurso financeiro principalmente. A gente tem recursos intelectuais, apoio, muita coisa envolve, mas falta recursos financeiros para o tamanho da missão do Instituto, né? Não é pouco recurso, né? Então é isso, a gente tem um lindo organograma desenhado, mas precisamos ter a força antes para poder ir dando passinho por passinho, né? Nessa construção orgânica da entidade. Eu sou da área de vendas, assim, o marketing acaba sendo um pouquinho da área de vendas também. Foi comentado que está com uma ideia de um novo projeto, tipo, vocês têm alguma ideia? Não sei se já teve alguma reunião com vocês, como é que isso está fluindo, como é essa ideia, assim, né, como é que... A gente não pode falar dela. Tá, tudo bem, não tem problema. Assim, não é que seja sigiloso, né? É um projeto que tem mais de 12 anos de vida, público, que é liderado por uma conselheira do Instituto. Mas a gente ainda não sabe, né, se a gente vai fechar com a ação, se ela vai gostar da ideia que nós estamos, porque a gente quer ajudar ela a resolver um problema que não é um problema. Ajudar a fazer uma melhoria no processo dela, né, no projeto dela. Então é algo que a gente quer solidariamente levar para ela, mas a gente tem que saber se ela vai querer ainda. Então... Posso também tentar de outro jeito? Pode. Fala que não pode falar. Tá bom. Esse escopo ele é bem diferente, o nosso papel enquanto instituto também é diferente, né? Porque não necessariamente essa contratação viria diretamente por nós. De novo, a gente ouviu uma necessidade de uma pessoa que é conselheira do instituto, que faz parte, que está conosco. E assim, a gente tem, de novo, esses apoios de outras instituições, de outros lugares ali de um certo respaldo. E vimos na ação, assim, uma competência, recomendamos para ela, por conta da competência, por conta, acho que, da natureza mesmo do trabalho, pareceu fazer sentido integrar essas frentes, né? Então, o papel do Instituto para esse novo projeto, que eu não gostaria que fosse o único novo projeto, mas é um pouco desse olhar, assim, sabe? E saibam que, de novo, a ação é quem nos vem à mente quando a gente pensa em quem vai executar isso aqui. Acho que é isso. Então tá, vamos ficar sem as novidades. Sem spoilers. Sim. Mas é isso, acho que não sei se teria mais alguma coisa pra comentar, senão a gente já pode lançar. Agradecer a vocês. Obrigada, gente. Valeu pela oportunidade, pela troca. Valeu demais. Na verdade, eu acho que eu tenho uma última pergunta do SESC. Talvez seja um pouco do que já tinha comentado antes, mas como que o Instituto se transformou depois dessa consultoria com a ação? O que mudou, assim? Bem, é muito ousada essa pergunta, né? Pode ser as suas percepções, pode ser coisa material, pode ser, não sei, não me nada à mente agora, mas principalmente percepção, assim, ou uma coisa material, como vocês falaram, tem muita coisa ainda que está em construção, né? Sim. Olha, você quer responder? Eu tenho uma respostinha, mas eu só comecei a pensar nela, não tem gente pensar nela. Eu diria que não é menos importante e eu acho que foi fundamental no momento em que essa entrega da estrutura organizacional veio. Não necessariamente a gente caminharia para algo parecido, eu acho que a gente estava caminhando inclusive para uma estrutura bem diferente e com uma outra equipe, então de fato isso também mudou, né? Mas é uma espécie de... Bom, ter vindo alguém, e aí ter vindo uma equipe inteira de projetos de fora para ajudar a ver
algo que já estava muito turvo ali, né? Porque, de novo, equipe reduzida, muitas necessidades, como é que a gente vai olhar para isso agora? Vamos só colaborar e muitas vezes não é assim, né? A intenção de colaboração não é a mesma, não é identificada como a mesma por todas as pessoas e só ela também muitas vezes não é suficiente. Então, eu acho que isso foi uma mudança na estrutura do Instituto mesmo. Não uma mudança radical, acho que nada também fora do, meu Deus, o que é isso? Muito bem-vinda, muito bem aceita, mas parece que com uma base que a gente não tinha como sustentar de dentro naquele momento do tempo, sabe? Por N motivos. E acho que a parte do marketing do parque, pra mim a sensação assim, de mudança, como o parque ainda não está aberto, né? Os efeitos que eu consigo observar hoje, eu tenho certeza que isso num longo prazo vai ser bem diferente, eu vou conseguir observar muitos outros efeitos, mas hoje eu diria que é uma sensação de alívio de algo que era realmente uma urgência, mais uma necessidade urgente mesmo, assim, nesse tempo. Então saber que um caminho pra gente olhar pro parque, assim que ele inaugurar, que ele abrir as portas e como a gente faz isso, esse caminho está pensado para uma equipe competente. Então eu acho que dilui um pouco essa carga que às vezes é muito pesada para o instituto que está se formando, é uma associação civil. E tu? Bem, eu vou dar uma resposta para... Com certeza essa não é para as câmeras. A gente está na função de fazer, né? Tipo, fazer as coisas existirem, né? E é difícil, dá trabalho para danar. E o trabalho, óbvio, da consultoria, ela é principalmente no escopo que a gente contratou, né? Talvez a São Júnior tenha escopo de execução de uma ação, né? Uma coisa mais presente, física. Mas, em geral, o nosso escopo ele é mais mental, né? Os produtos são PDFs. Como a gente não tem recurso para fazer, ainda que eu ache isso lindo, eu só acho lindo. Então, e aí assim, quando veio, por exemplo, a parte de RH, eu falei, tá, ótimo, mas a gente precisa falar desse quadro no tempo. Eu contrato quem primeiro, porque eu tenho que construir o fluxo de caixa. Isso foi o feedback da entrega do RH. Do plano de marketing, ainda não li o relatório final, também tem que dizer isso, 70 páginas, ainda não conseguimos, né? Eu não consegui tudo. E por que eu não li? Porque eu não tenho recurso para executar ele. E eu não sei ali, por exemplo, se o outdoor é mais importante do que a divulgação nos quadros dentro da UFSC. Bem, para mim, me parece muito mais próximo, eu sou muito mais capaz de fazer isso, porque o custo é muito mais reduzido do que o outro. Então, o que eu pedi ao longo do trabalho, o máximo que eu pude gente, lembra que eu vou ter que fazer o que vocês estão falando. Então, eu preciso saber como é que eu faço o máximo possível. Ainda que a ação tivesse entregue algo lindo e perfeito nesse lugar, não ia ter o dinheiro. Então, o dinheiro tem que vir, entendeu? Eu acho que é isso. Nós estamos fazendo esses movimentos para que a gente consiga a força que a gente precisa para ter o recurso para fazer. Até lá a gente vai construindo, né? Fazendo um exercício, chamando, convidando, é mais colaborativo, nem sempre é relação de contrato, né? A gente teve, mas a maioria desses consultores que nos assessoram hoje não tem trocas financeiras. Então é um pouco do momento, acho que faz parte. Tipo, como fosse uma coisa não tangível, né? Como você falou, tá ali no papel, né? Mas é legal a gente ter esse feedback, tipo, por onde eu começo? Tem tudo isso, mas por onde eu começo? Sim. Seria essa a ideia, né? Isso sim. Isso é um bom feedback. Isso sim. Eu falei isso bastante na parte de RH. Gestão de pessoas. Na parte de gestão de pessoas e acho que o plano de marketing, eu não li o relatório, só vi as apresentações, acho que eu fiquei com a mesma sensação, por onde eu começo. Não, isso é legal, até pra gente, tipo, justamente ter essa ideia, né? Tipo, ir melhorando, porque, claro, a gente passa tudo ali, é isso, mas precisa ter uma linha, né? Seja na tua realidade agora,
com o financeiro, né? Então, tipo, se eu sei que ele tem esse negócio financeiro, qual que é o que vai agregar na realidade dele hoje? É o painel em tal lugar ou o painel em tal lugar? Né? Acho que isso realmente poderia ser trabalhado, né? Esse seria um plus, né, eu diria assim. É algo que eu pedi, que não é necessariamente o escopo do contrato, mas que teria me deixado assim, muito feliz. Ainda que eu não tivesse grana para executar. Porque tem isso também, eu não cobrei, não é isso que a gente precisa, porque não tinha também a condição material ainda, né? Então, mas muito bom, assim, tô só dizendo assim, o que seria além da expectativa, né? Inclusive, quando a gente teve, normalmente não é para as câmeras, mas quando a gente teve a nossa reunião de planejamento estratégico, que foi semana passada, o projeto Muda foi muito citado como um modelo, inclusive pelos feedbacks que foram dados. Essa questão de ter algo mais prático no projeto, indicando quais são as primeiras ações a serem tomadas, quais são as mais importantes, foi algo que foi citado assim, muito durante as nossas reuniões e que a gente já está estruturando formas para melhorar nessa área. Então, isso foi. Legal. O projeto Muda foi um dos projetos mais marcantes da ação. Sim, justamente pra gente ter esse contato livre com vocês, sabe? De ter esse feedback que a gente. Cara, realmente, a gente precisa dar esse direcionamento, sabe? Não faz, assim, tem que ter um sentido, né? Pra tudo. Então, é muito legal e até, como ela falou na nossa reunião, foi o feedback seu e aí a gente pensou que a gente pode melhorar também nos outros projetos. Né? Esse processo de lições aprendidas, né, ao final de cada projeto é um negócio que institucionalmente, entidades que trabalham com projeto faz muito sentido fazer, né? Porque todo mundo colhe, né? Tudo que dá certo, tudo que dá errado, se tem uma troca organizada, né, sistemática, todo mundo aprende. Então, fico feliz de ouvir isso. Eu trabalhei com projetos a vida toda, né? Na Radar foram 40 projetos de PPP concessão em acho que 8, 9 anos. A gente fazia, no início a gente não fazia, mas na maturidade institucional a gente fazia esse processo ao final de todos os projetos. É muito bom, faz sentido. Fico feliz de ouvir o que vocês estão fazendo. Também, fiquei emocionada. Geralmente é o Rodrigo que se emociona, mas de saber que é isso que vocês estão fazendo, sabe? Isso me deixa muito feliz também. Que esse feedback está sendo útil e que é isso. Vejo também como vocês lidam com os feedbacks, como é importante, os gerentes sempre pedindo feedbacks no individual, no coletivo, e saber que de fato existem momentos na organização de vocês, na instituição de vocês, na ação. Esses momentos de coletivizar os feedbacks, eles são vistos dessa forma, assim, sabe? Entendida a importância do lugar desse retorno, assim, acho que é bem bonito. Até eu fiquei emocionada. Obrigado. Se vocês quiserem só finalizar a câmera, alguma coisinha. Sim. Não sei se... Slogan. José Arthur. Ai, Rodrigo, pensa aí, tu que é um cara do comercial. Aqui, ó. Deixa eu pensar. Um agradecimento final, assim, só pra gente poder encerrar o vídeo, né? Tá bom. Bem, eu queria agradecer a toda a equipe da Ação Júnior por todo o projeto que foi feito, por todo esse suporte que foi dado ao longo desses meses, né? E por todas as boas energias que eu tenho certeza que a gente vai compartilhar nos projetos que estão por vir, né? Ainda que não tenha spoiler de projeto, nossas vontades são muitas, porque colhemos, né, frutos muito saborosos dessa parceria. Então, queria agradecer e... eu não quero falar muito para me despedir, porque quero que sejam até logo, quero que vocês voltem aqui pra gente falar dos outros projetos. Mas obrigada a vocês hoje e a toda a equipe também, desde o início, pela escuta, pela presença, por estarem juntos, sentir vocês juntos o tempo inteiro, assim, isso é muito valioso. E saibam que o Instituto Muda também está junto com vocês se vocês precisarem. É muito bom poder contar com vocês. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigado.